Meus irmãos, a paz do Senhor, agradeço a Deus por esta oportunidade de estarmos neste momento, neste quadro Reflexão Bíblica. E quero agradecer a Deus, primeiramente, e ao nosso pastor presidente pela oportunidade e a confiança de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. E neste momento eu quero vos convidar a ler comigo um texto nas Sagradas Escrituras, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24 e o verso de número 13 ao versículo de número 21. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas 24, 13 ao 21, que diz: Eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E ele lhes disseram: As que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Portanto, queridos, eu quero, neste momento, trazer esta reflexão bíblica com o seguinte tema: quando perdemos as esperanças. Quando isto ocorre em alguma situação de nossa vida, Deus tem sempre uma saída, um escape. Vemos aqui nesse texto que os discípulos estavam a caminhos de Emaús. Eles estavam tristes, diz o texto, eles estavam com as esperanças perdidas, pois, chamando a atenção ao verso de número 21, nos diz a palavra: E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Esperávamos. Eles aqui estavam dizendo que não estavam mais esperando, porque as esperanças estão perdidas. Mas o texto nos traz uma clareza de que quando eles estavam com as esperanças perdidas, saindo de Jerusalém, indo a Emaús, querendo voltar, quem sabe, à sua vida antiga, antes de conhecer o Senhor, não é? Mas aí aparece o Senhor Jesus. E caminhando aqueles dois discípulos, Jesus apareceu e pergunta: Que palavras são estas que conversai entre vós? E aí eles interrogaram o Senhor: És tu só peregrino em Jerusalém? E contaram o que havia sucedido nos últimos dias, que foi a crucificação do Senhor Jesus.
mas eles estavam tão sufocados pelo medo, a perca da esperança, de que eles não conheciam o Senhor Jesus que estavam ali com eles. Então, o Senhor Jesus começa a mostrar-lhe pelas Escrituras. Se não, veja comigo, no versículo de número 26 do mesmo capítulo diz: porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Convinha que o Cristo padecesse, convinha que fosse crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. Embora o Senhor havia falado desta verdade, mas eles haviam esquecido, porque os discípulos andaram com Jesus. Os discípulos estiveram em momentos de muitos milagres com o Senhor Jesus. Jesus andando, os discípulos lhe seguindo, Jesus curou a concho, curou a cegos de nascença, ressuscitou. Jesus fez grandes milagres. Mas agora os discípulos estão com a última cena em seu coração e na sua mente de que viram. E a última cena de que viram é Jesus crucificado, maltratado, ferido. E o Senhor, o profeta, o grande profeta, que era poderoso em obras, em palavras, estavam agora vendo ele crucificado sem reclamar e sem fazer nenhuma reação, sem dar nenhuma reação. Mas, amados, quando eles viram esta cena, entrou em seu coração o medo, as esperanças de dias melhores, porque eles esperavam que o Senhor tirasse o poder político que era Roma, que predominava nos seus dias, e que o Senhor resolvesse a questão política, que o Senhor resolvesse os seus problemas. Eles tinham essa esperança, mas perderam ao ver o Mestre crucificado, e depois o tiraram do madeiro e o sepultaram. E no terceiro dia, no domingo à tarde, estes dois discípulos vai a Emaús, o Mestre aparece. Eu quero te dizer que quando tudo parece perdido, que quando tudo parece não ter saída, Jesus aparece com uma solução. Continue crendo em Deus, continue confiando, por mais difícil seja a situação que você está passando. Os discípulos foram invadidos o seu coração por este sentimento de não crer mais que ia dar certo. E o medo entrou ao seu coração de forma tão grande que eles ficaram presos, trancados dentro de casa, com medo de sair. Eu quero te convidar a ler comigo um texto, alguns versículos que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 20 e o versículo 19. Se você tem um exemplar da Bíblia, acompanhe comigo. Palavra de Deus que diz: chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Querido, querida, se você está com medo, se você está pensando que não vai ter mais solução, eu quero te dizer que Cristo está no meio. Ele chegou em um momento de tensão e de medo dos discípulos,
por conta da sua morte e sepultamento, e sem chamar a porta, sem bater a porta, sem pedir para entrar, Jesus, que é poderoso, Ele está no meio. Seja qual for a situação difícil que você esteja atravessando, não perca as esperanças. E quando ainda as esperanças está acabando, eu quero te dizer que Jesus tem a solução. Portanto, aonde você estiver, em casa, no hospital, talvez na empresa, não importa, aonde você estiver, mas está sufocado, está com medo do amanhã, está pensando o que vai acontecer com a tua vida, com a tua família. Escuta, Jesus está no controle. Quando as esperanças estão acabando, Jesus chega para te dizer: paz seja convosco. Eu quero orar por tua vida, eu quero orar por tua família, eu quero te convidar a esta oração. Ore comigo. Pai, em o nome de Jesus, estamos, Pai, agradecidos a Ti, porque quando as esperanças estão acabando e os problemas, dificuldades estão nos sufocando, Senhor, e pensamos que o Senhor não está conosco, o Senhor aparece no caminho, o Senhor caminha conosco, o Senhor aparece no ambiente onde estamos e nos traz esta paz. Ó Senhor, aqueles que ouviram esta palavra, leve paz ao seu coração neste momento, para que eles possam desfrutar desta paz e que a vitória, Senhor, vem das tuas mãos. Quando as esperanças se acabam, o Senhor chega nos dando esta paz e a tranquilidade que precisamos. Te agradeço em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.